como os mais íntimos chamam de ursinho carinhoso, dá vontade de abraçar ele toda hora. Eu olho para ele e falei que eu já conheço ele de muitos anos, ainda mais quando a gente estava trocando um tempo de mesa, e ele começou, você conhece, você é de Cuiabá, você conhece o Rafael? Eu falei, Rafael é de Cuiabá? É. Clóvis Rafael, é esse mesmo. É meu pastor de jovens, quando eu participava da IBN Cristo Rei lá em Cuiabá, eu era pastoreado pelo Rafael, daí eu já mandei uma mensagem para o Rafael, ele falou assim, cuida bem do Michael, ele é muito precioso. E eu sei que ele vai nos trazer algo aqui dos céus para nossas vidas. O Michael, ele é líder da escola de missões lá na família Jesus Cop, ele faz um trabalho maravilhoso lá e eu sei que ele tem muito para nos dar nessa noite, durante não só essa noite, mas durante esses dias de conferência. Vamos orar pela vida dele? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida do seu filho, Pai. Pai, que ele seja, Pai, instrumento do céu aqui na terra, Pai. Pai, para que o seu nome seja engrandecido, Senhor. Pai, que todo espírito, Pai, de surdez espiritual, de cegueira espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Para que, Pai, tudo aquilo que Ele falar para nós, ó Pai, hoje, ó Pai, entre, Pai, com uma flecha em nossos corações, Papai, para que nós possamos, ó Pai, aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Então nós Te louvamos, Papai, e Te agradecemos pela vida do Seu Filho, agradecemos, ó Pai, pela vida, Pai, da esposa dele, da família dele, dos filhos dele, Papai, continua cuidando, Pai, da casa dele, do lar dele, Senhor, porque Ele está aqui fazendo a Tua obra, Senhor. Então cuida, Pai, da necessidade, de todas as necessidades do Seu Filho, Pai, em nome de Jesus, amém? Eu vou deixar para o Maico falar sobre os livros que estão ali, ó, ele tem 2 livros maravilhosos, mas antes de ir embora, passa ali, ó, com o Neto ali, ó, para abençoar a vida deles também, amém? Deus abençoe. Boa noite. Vou pedir só para subir um pouquinho aqui o som, que eu falo baixinho. Eu sou mais calmo lá de casa. É uma alegria estar aqui com vocês e poder conhecer de perto a família de Cristo aqui. Eu tenho conhecido aqui a Viva, alguns irmãos, mas também outros irmãos que estão juntos aqui. E eu creio que o Senhor já está comunicando já conosco. Por mim, eu ficaria ali sentadinho, só recebendo daquilo que Deus está falando aqui hoje, derramando, Vivian? E ser cheio do Senhor, Ele, para mim, tem um significado grande. Eu não consigo enxergar a missão sem estar cheio do Espírito de Deus. E quando a Dani estava aqui ministrando, isso veio forte no meu coração, sobre o desejo que precisamos ter, sempre de ter mais fome e mais sede. Jesus, Ele é uma fonte inesgotável, que não para de jorrar. Quando a gente pensa estar satisfeito, existe mais. Quando nós pensamos que já comemos o bastante, existe mais do pão da presença dEle. Quanto mais nós achamos que a nossa sede está saciada, lembramos que Ele é a água da vida que não para de jorrar. E isso alegra o nosso coração em saber que Ele está pronto a sempre continuar derramando mais e mais a presença dEle em nós e através de nós. Então a gente vai trabalhar aqui uma construção aqui esses dias, e eu já convido você a vir para cá amanhã à noite, estar com a gente também no domingo de manhã. O Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração. A primeira coisa é reconhecer a soberania de Deus em todas as estações. Nós precisamos saber que Deus é soberano. Nada pega Deus por acaso ou de surpresa. Deus é soberano. E a soberania de Deus não nos isenta de uma responsabilidade. Às vezes a gente pode pensar, por exemplo, Deus pode aparecer e se manifestar a qualquer pessoa, e Ele faz isso, como a gente tem muitos e muitos testemunhos. Meus irmãos, eu me converti numa favela do Rio de Janeiro, no baile funk. Não tinha ninguém pregando ali naquele lugar. Naquele dia estava tocando, os brasileiros talvez eles vão conhecer, Serginho e Lacraia.
O Espírito Santo não falou comigo através deles, mas o Espírito Santo ministrou diretamente o meu coração. Um jovem que não acreditava em Deus, mas que naquele dia foi constrangido pela doce presença de Jesus. É por isso que todas as manhãs, antes de fazer qualquer coisa, de pensar em qualquer coisa, eu agradeço ao meu Senhor por resgatar a minha vida, por me dar uma oportunidade e de não somente me dar naquele dia, mas todos esses mais de 20 e poucos anos, a presença dele nunca tem faltado na nossa vida. Então, nós precisamos reconhecer que ele é soberano em todas as estações da nossa vida, no tempo frio, no calor, quando a árvore está florida, quando a árvore seca. Ele é o Senhor de todas as estações da nossa vida. Em segundo lugar, precisamos discernir os tempos. Precisamos ser como aqueles homens que caminhavam da tribo de Isacar, onde eles discerniam os tempos e as estações. Nós não somos como aqueles que andamos por aí vagando no mundo. Nós temos acesso ao nosso Pai, a qual nós precisamos compreender o que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo precisamos reproduzir aqui nesse lugar. O que Deus está fazendo no Canadá? O que Deus está fazendo na sua cidade? Essa é uma pergunta-chave para a gente discernir, para a gente compreender, mas isso só é possível através de uma vida de relacionamento, intimidade com a presença dEle. Por isso que nós iniciamos esse momento hoje, nesse lugar de profunda intimidade, nesse lugar onde nós fomos percebidos por uma necessidade de mais fundo, e mais profundo, e de cavar um pouco mais. Quando perguntavam a Jesus por que ele fazia o que fazia, ele foi muito claro: de mim mesmo eu não faço nada, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer, e faço de igual modo. Se Jesus, o Rei da Glória, ele tinha essa necessidade de ver o que o Pai estava fazendo para reproduzir, imagina nós. Então é necessário voltarmos aos rudimentos, é necessário voltarmos ao amor verdadeiro, à intimidade, ao relacionamento diário, e não somente aos domingos, e não somente às quartas, mas diariamente, de segunda a segunda, ter uma vida de relacionamento e intimidade com a presença de Deus. Mais do que a água, mais do que a comida, mais do que o dinheiro na conta, nós necessitamos da presença de Deus. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês hoje, ser mais abrangente aqui, nós precisamos abraçar a urgência do chamado de pregar o Evangelho do Reino. Se eu perguntar qual é a maior necessidade que nós temos aqui nessa cidade, se eu perguntar qual é a maior necessidade do Canadá, se eu perguntar qual é a maior necessidade do mundo, é o Evangelho do Reino de Deus. Se o Evangelho do Reino de Deus é a maior necessidade do mundo hoje, automaticamente, a nossa maior responsabilidade é anunciar este Evangelho. E às vezes nós pensamos que esse papel de anunciar o Evangelho é somente para aqueles que estão como liderança na nossa comunidade local. E não, existe um chamado de Deus para todos nós, todos que estão aqui, crianças, jovens, os mais experientes, todos são chamados à missão de Deus, existe uma responsabilidade. E nesses dias nós vamos conversar sobre essa responsabilidade e como nós podemos nos engajar, não apenas 40%, mas 100% naquilo que o Senhor está fazendo. E nós podemos fazer isso no meio das nossas atribuições, no meio da nossa vida comum, no meio da nossa vida ordinária, nós podemos viver o Evangelho de uma forma genuína. E isso não é um privilégio só para alguns, mas esse é um privilégio para todos aqueles que nasceram de novo. E a partir do nosso novo nascimento,
a partir do momento em que nós fomos feitos nova criatura, ou nova humanidade, foi nos dado o privilégio de anunciar a boa notícia ao mundo. E quando eu penso sobre isso, eu penso que nós temos talvez muitas saídas, ou muitas desculpas, ou muitos pensamentos sobre isso. Mas o Senhor, Ele quer mais uma vez abrir os nossos olhos, limpar os nossos ouvidos, para a gente perceber e viver o que realmente importa nesse mundo. A vida, meus irmãos, quando não é vivida para a glória de Deus, ela não serve para nada. Existe um lugar de satisfação em Deus. E conforme o Pai, ele sempre fala, quanto mais eu estou satisfeito em Deus, mais Ele é glorificado através de mim. E quanto mais Deus é glorificado, mais eu encontro lugar de satisfação nele. Então é necessário esse movimento aonde nós conhecemos a Deus e fazemos Ele conhecido. Por isso que nós começamos esse momento em é necessário conhecer mais. Mas agora também é o momento de perceber que eu preciso fazer mais Ele conhecido. É como respirar. Eu conheço. Mas após eu conhecer, eu preciso revelar Ele ao mundo. Existem milhares de pessoas à nossa volta que não conhecem o Evangelho do Reino de Deus. Existem milhares de pessoas, estamos aqui no Canadá, onde talvez é um dos países com maior número de etnias no mundo, vivendo em um só país, por causa da migração e tantas outras coisas. Então nós estamos cercados. É muito difícil hoje você andar, pelo menos eu andei esses dias e pouco talvez eu vi um canadense. Talvez nós estamos aguardando o dia que talvez o Senhor vai nos levar para um outro lugar, onde existe uma necessidade de um lugar que não foi alcançado, como na verdade, o Senhor, Ele trouxe as nações aqui, e nós precisamos abrir os nossos olhos. Por isso que hoje eu quero e peço ao Senhor, que Ele abra os nossos olhos para a realidade de onde nós estamos, e que sejamos aquecidos por conta disso. Amanhã nós vamos enxergar um pouco além do Canadá, mas hoje eu quero te convidar a você enxergar essas necessidades a partir do lugar aonde você está. Então essa noite, eu creio que o Senhor pode despertar uma paixão em nós, por proclamar essa boa notícia. Eu costumo dizer que quando a gente vai comer em algum lugar legal, a gente automaticamente liga para algum amigo e fala, cara, eu conheci um restaurante, o Fábio esses dias falou, Michael, eu conheci um restaurante árabe que tem uma comida maravilhosa. Aí o que eu falei, Fábio? Vamos lá, automaticamente. Por quê? Porque o que foi bom para a vida dele vai ser bom para as pessoas que estão vivendo à volta dele também. Se a gente está vendo um vídeo, a gente está com o celular, a gente está vendo um vídeo, e de repente tem um vídeo engraçado, automaticamente você encaminha para algum amigo seu. Por quê? Aquilo que foi bom para a sua vida, precisa ser bom para outras pessoas também. Agora, por que nós temos facilidade de compartilhar comida e compartilhar entretenimento, mas temos dificuldade em compartilhar aquilo que aconteceu de mais precioso na nossa vida? Para mim não tem algo mais sublime, não tem algo mais gratificante de ter conhecido o amado da minha alma, de ter conhecido Jesus. Jesus me salvou, Ele me resgatou. Eu estava perdido, eu estava no lamaçal do pecado, eu estava no império das trevas, e Ele me resgatou. Então eu não posso guardar isso somente para a minha vida. Agora eu preciso contar para outras pessoas, eu preciso contar da boa notícia, eu preciso contar que existe um Salvador. E Jesus é o Salvador da nossa vida. Jesus nos salvou, meus irmãos. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Nos salvou de quê? De nós mesmos. Nos salvou também da ira eterna de Deus.
Ele nos resgatou quando nós não tínhamos como pagar a dívida que estava sobre nós. O nosso pecado, a maldade era tão grande, mas tão grande, que foi necessário um amor tão grande para nos livrar da ira eterna de Deus. Se somente isso não for o motivo para a gente, como um megafone bem grande, anunciar o mundo, às nações, que existe um caminho, que existe uma verdade e que existe uma vida. Então o Senhor está nos chamando para esses momentos onde nós podemos aplicar a nossa vida diligentemente em anunciar a boa notícia. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, eu quero ler um texto com vocês, aonde o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, e essa declaração existe alguns ensinamentos, a qual o Senhor deseja comunicar conosco aqui hoje, amém? Amém? Estão comigo até aqui? Aleluia. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho, ou se não pregar o Evangelho. Esse texto, só para a gente poder entender o contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui no começo, ele está se defendendo de uma acusação. Ele está defendendo uma tese aqui. Qual é o problema? É o sustento ministerial, o sustento financeiro. Então Paulo, ele começa a declarar e dizer: por acaso eu não sou apóstolo entre vós? Por acaso eu não sou enviado a vocês? E ele começa a questionar e dizendo: por que os discípulos de Jesus, eles podem carregar uma esposa, eles podem ter o sustento ministerial, e eu e Barnabé não? E ele começa a trazer ali a sua defesa sobre isso, falando que o trabalhador, ele é digno do salário dele, dizendo que qual é o soldado que trabalha e não tem direito ao salário dele. Ele começa a fazer algumas comparações, mas parece que em algum momento dá uma virada de chave, onde Paulo diz assim: ó, eu estou falando sobre os direitos, mas eu não estou aqui batalhando para esses direitos a fim próprio, até porque, por favor, não me prive deste meu orgulho, onde Paulo fazia as tendas e levantava o sustento ali próprio. Mas Paulo depois, ele traz essa declaração dizendo: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho nenhuma glória sobre isso, a glória não é minha. Paulo faz questão de dizer: eu não tenho de que me gloriar, pois eu compreendo isso como uma obrigação. Quando eu percebo Paulo falando isso, quando eu vejo Paulo falando isso, eu penso na forma com que Paulo foi alcançado pelo poder de Deus. No caminho de Damasco, ele encontrou com a preciosa e gloriosa presença de Jesus. Paulo teve sua vida transformada. Paulo ali, eu tenho certeza, ao ler as cartas de Paulo, que Paulo se sentia um eterno devedor da graça de Deus. De perseguidor, agora para proclamador da boa notícia. De perseguidor, agora perseguido. Um homem fiel, diligente, piedoso, a qual seguiu a carreira, o ministério, a qual o Senhor o confiou. Mas quando eu vejo esse texto, eu trago para a realidade nossa, aonde a gente vive no tempo de negligência espiritual. E qual é essa negligência? Muitos estão vendo a pregação do Evangelho como algo secundário. Muitos estão vendo de uma forma onde isso é opcional. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que a pregação do Evangelho não é uma forma de se vangloriar, mas é uma obrigação divina. Não fazemos isso porque nós temos facilidades.
As pessoas perguntam, Maico, mas é fácil evangelizar as pessoas? Não. Eu escrevi um livro só falando como combater os medos para pregar o evangelho. Paulo pedia à igreja para orar, para que ele pudesse ter coragem para pregar o evangelho. Não é fácil. Pregar o evangelho não é fácil. Nós não fazemos porque temos facilidades, nós fazemos porque somos obedientes. Se você esperar o momento da sua caminhada para que aconteça alguma facilidade para poder fazer isso, não terá. Ainda mais vivendo em um país onde já está sendo considerado pós-cristão, onde nós vamos encontrar muitas pessoas que tiveram experiência, ou que os seus pais tiveram alguma experiência, e viveram algum tipo de esfriamento na sua fé, aonde o secularismo, aonde a pós-modernidade está tomando o coração de adultos e jovens e crianças. Não vai ser fácil, e nós não precisamos agir porque é fácil, nós precisamos apenas obedecer aquilo que o Senhor nos mandou. Quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 28, Jesus ele vai dizer, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. O que Jesus está falando ali é uma ordem, um mandamento e não uma sugestão. Jesus ele não está dizendo, por acaso se você tiver um tempinho durante as férias, discipulem pessoas. Não, ele está falando, vão, na sua vida, na sua caminhada, no teu trabalho, na tua faculdade, façam discípulos de todas as nações, e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles a guardar aquilo que eu vos ordenei. E existe uma promessa gloriosa, que nos ajuda em nossa obediência. Jesus ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que a nossa ideia aqui é te convidar mais uma vez a entender e abraçar a urgência da pregação do evangelho com todo o seu coração. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade com 15 anos, e eu era um jovem revoltado. Depois eu posso contar a história mais a fundo um pouco. E um amigo nosso todos os dias tentava evangelizar a gente, e eu lembro que todos os dias aquele cara chegava com uma Bíblia debaixo do braço. Eu falei, cara, que cara chato, de novo, tá vindo Marco Aurélio, cara chato, enjoado. Eu detestava crente. E esse menino chegava todos os dias lá, pastor, e falava assim, Jesus ama a vida de vocês, eu estou orando por vocês. Até que um dia ele chegou e falou, sai daqui, senão eu vou queimar a Bíblia, some daqui. Ele foi, olhou e falou assim, você pode queimar a Bíblia, quer ela? Queima. Você pode contra as minhas palavras, mas contra as minhas orações você não pode nada. Aí eu estava, alguns anos atrás, eu fui pregar lá em Duque de Caxias, na nossa terra ali, e eu peguei o microfone para poder falar. Quem estava aqui na minha frente? Marco Aurélio. Na hora que eu peguei o microfone, ele ficou de pé e falou assim, eu disse que um dia Deus iria te pegar. E eu e meus 3 amigos, que éramos os supostos ateus, todos estamos pastoreando hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu estou falando isso para encorajar você a saber que a evangelização é um processo. Nós precisamos regar os lugares, preparar a terra com os nossos joelhos. Talvez mirar em alguém e falar, Senhor, dá-me essa alma, senão eu morro. Dá-me essa vida, Senhor, e gastar os nossos joelhos. E na oportunidade que tiver, revela Jesus para ele. Paulo, ele deseja nos ensinar aqui com o texto 3 coisas importantes. A primeira delas, se você estiver escrevendo, a pregação
do Evangelho é uma necessidade e não uma escolha. Ele disse, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Paulo sabia que o convite de Deus para a vida dele não era um convite ao conforto. Paulo sabia que era uma convocação a ter uma vida radicalmente obediente ao Senhor. Eu lembro quando Paulo ele está em Mileto, Atos capítulo 20. Paulo está ali em Mileto pregando o Evangelho, então Paulo está indo em sentido a Jerusalém. Não sei quantos aqui lembram do texto, mas em Atos, no capítulo 20, no versículo 23, a Bíblia diz que o Espírito Santo assegura a Paulo, o que espera ele de cidade em cidade são açoites e prisões. Imagina comigo, você está aqui, região de Toronto, o Espírito Santo pede para vocês irem para Calgary, e fala assim, eu tenho uma missão lá, porém, até chegar em Calgary, de cidade em cidade, o que espera vocês são açoites e prisões. No Evangelho moderno hoje, as pessoas falariam, está amarrado no nome de Jesus. Prisão, não. Prisão não. Deus me livre de sofrimento. Sofrimento é sinônimo de pecado. A minha vida é só vitória, irmão. Tribulação, açoites, não. Na minha vida não. Porta fechada é sinal de reprovação de Deus, eu não vou. Talvez nós poderíamos falar isso, ou pensar isso, mediante aos perigos eminentes, mediante as tribulações, ou aquilo que nós poderíamos sofrer para levar o Evangelho. Mas a resposta de Paulo é o ensino para a nossa vida. Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo ele vai dizer, em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir a minha carreira, o ministério que eu recebi, mediante a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Ele está recitando novamente aquilo que ele já tinha falado. Eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que Paulo ele está recitando novamente não é mais sobre mim, não é mais sobre as minhas vontades, não é sobre o meu plano de vida. Eu já estou crucificado com Cristo, agora não é mais a minha vontade, agora é a vontade dele na minha vida. E sabe por que ainda nós estamos vivendo com medo de viver aquilo que Deus ele tem falado conosco? Porque ainda estamos no planejamento de vida própria. Ainda estamos fazendo as escolhas, achando que nós temos o direito de fazer escolhas. Certa vez um jovem falou comigo, não, mas eu tenho o direito de escolher. Eu falei, você tinha, porque você já escolheu. Você escolheu Cristo, agora você não tem mais direito sobre isso. Por isso que não é sobre o que eu penso, é sobre o que ele pensa. Nós que estamos aqui, somos a comunidade dos santos, a comunidade redimida, nós somos a igreja de Cristo, a qual ele é o cabeça. Eu nunca vi a mão dizer o que o cabeça ele tem que fazer. O comando é dele. E às vezes é fácil a gente falar, mas trazer isso para a nossa vida, aplicar na nossa vida, isso requer de nós renúncia. Isso requer de nós quebrantamento de coração. Isso requer de nós obediência. Isso requer de nós uma vida completamente transformada e moldada pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, pregar o Evangelho é uma responsabilidade inegociável para aqueles que querem conhecer a Cristo. Durante muito tempo em missões a gente falou assim, ou você ora, ou você intercede,
ou você financia. Não é assim? Ou você ora, ou você intercede, ou você ora, perdão, ou você financia, ou você vai, perdão. 3 coisas você pode fazer, mas não é uma escolha, se eu faço a primeira, a segunda, ou faço a terceira coisa. A resposta correta é, façam as 3 coisas. Ah, Michael, eu estou ofertando a missões. Isso não te isenta de pregar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela precisa ser versátil. Alguns irmãos entre nós vão ser separados pelo Espírito, como foi lá em Antioquia, para atravessar as fronteiras. Outros irmãos, eles são chamados para permanecer. Aquele que vai e aquele que fica, eles têm a mesma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então, é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar. Eu não posso terceirizar a pregação. É uma responsabilidade minha. Aquele que conheceu agora precisa fazer ele conhecido. Aquele que foi salvo agora precisa cooperar para que outros sejam salvos. O que foi liberto agora precisa cooperar para que outros sejam libertos. O que foi curado, ele precisa cooperar para que outros sejam curados para a glória de Jesus. Então, pregar o Evangelho é uma necessidade vital. É uma necessidade vital para a nossa vida. Assim como o médico, ele tem a necessidade de socorrer o ferido. Assim como o bombeiro, ele tem a necessidade de salvar vidas. Eu e você, que nascemos de novo em Cristo, temos a responsabilidade de proclamar as boas novas para aqueles que estão morrendo espiritualmente. E nós não podemos nos excusar disso. Gente, pregar o Evangelho é tão poderoso. O John Piper, ele vai dizer assim, o Evangelho é tão poderoso, que se você não for transformado pela mensagem dele, você será condenado pela mesma mensagem. Você já parou para poder pensar o poder que nós carregamos ao anunciar o Evangelho? A Bíblia diz que aquele que está ouvindo, se ele confessar com a sua boca, se em seu coração ele crer, ele será salvo. Mas se ele rejeitar, ele será condenado. Quando as pessoas perguntam, Michael, o que é evangelização? Eu sempre falo, é a arte de resultar coisas eternas. Nós carregamos essa porção. O Senhor nos deu um privilégio de anunciar essa boa notícia a todas as pessoas. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a mensagem que recebemos? O que estamos fazendo com esse Evangelho tão poderoso que alcançou as nossas vidas? O que estamos fazendo com a boa notícia? Estamos tratando como fardo pesado? Ou com uma única esperança que o mundo necessita? O que estamos fazendo com o Evangelho? O Charles Spurgeon, ele dizia que o Evangelho é como um leão enjaulado. E a única coisa que precisamos fazer é abrir a jaula, deixar o Evangelho cumprir o papel dele. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, o Evangelho é um leão indomável. Nós não temos ideia o que o Evangelho pode causar, ou aonde ele pode tocar. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem, ele pode quebrar qualquer coração. Do ateu, daquele que está secularizado, daquele que zomba de nós, do mais vil pecador,
o evangelho do reino de Deus é capaz de esmiuçar qualquer coração de pedra e transformar no coração de carne. O evangelho, meus irmãos, é poderoso, ele é um leão indomável. O exemplo disso é a nossa história. A igreja que surge ali, a partir de Jerusalém, ela já nasce no contexto de perseguição. A igreja já nasce sucumbida ali, ela já nasce pressionada por conta de perseguição. A gente vê o jovem Estevão, um diácono, onde estava sendo acusado, e ele aproveita diante dos seus acusadores, ele aproveita o momento ali, a qual ele poderia se defender, e não se defende, ele aproveita o tempo que tinha, para anunciar o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque isso era prioridade na vida dele. Os acusadores estavam com pedra nas suas mãos, mas ele não ficou inibido, ele não ficou paralisado em meio ao medo diante disso. Aquelas pedras não eram suficientes para parar o evangelho do reino de Deus. É por isso que Estevão, o protomarte, o primeiro Marte, ele caiu naquela terra, mas uma igreja forte e corajosa prosseguiu a jornada. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Os lugares aonde a igreja mais cresceu e mais cresce no mundo são em lugares aonde o sangue dos mártires mancharam a terra daquele lugar. Em meio à perseguição, em meio à pressão, por isso que as perseguições não foram capazes de sucumbir à igreja e muito menos o evangelho de Cristo. Os coliseus, os imperadores, os grandes imperadores, não foram suficientes para parar o evangelho do reino de Deus. A igreja continuou crescendo e o evangelho continuou sendo pregado. Todos os discípulos foram martirizados, exceto João. Ele não morreu de martírio, mas foi martirizado também. Mas também isso não foi suficiente para parar a mensagem do evangelho do reino de Deus. Os pais apostólicos que foram perseguidos, que foram massacrados, nada disso foi suficiente para impedir o evangelho de continuar prosseguindo de geração em geração. As prisões de Paulo, a gente conhece as cartas paulinas, 40% das cartas de Paulo, ele está preso. Mas quando eu leio as cartas de Paulo, eu sempre penso que ele está no mar da Galileia, tomando uma água de coco e escrevendo isso. Porque Paulo diz, eu me alegro, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. E Paulo lhe dizia, mesmo eu estando preso, o evangelho não está preso. Ele está alcançando os guardas do palácio. Porque o evangelho, meus irmãos, ele é poderoso. O evangelho é um leão indomável. As ideologias desse tempo presente, as teologias humanistas, não são capazes de paralisar o evangelho do reino de Deus. Nós não podemos ficar parados mediante a tudo aquilo que está sendo feito de forma errada, e ficar parado em meio a críticas, e ficar preso em meio a mensagens hereges. Nós precisamos olhar para Jesus e ver o que Ele está comunicando, e comunicar à igreja, e comunicar ao povo, e comunicar às pessoas, e alcançar os perdidos. Nós não podemos retroceder, mas é necessário avançar. O evangelho continua sendo pregado, o evangelho continua sendo anunciado. O evangelho é um leão indomável. A segunda coisa que Paulo está aqui ensinando é o peso da missão. A missão é uma obrigação inescapável. Nós não podemos fugir
Por isso que Paulo ele diz, pois me é imposta essa obrigação. A palavra aqui, obrigação, ela vai apontar para algo que é intransferível. É algo que eu não posso passar para alguma outra pessoa. Quando o Senhor chamou Isaías no capítulo 6, Isaías ele não disse, Senhor, eis-me aqui, mas envia Jeremias. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes, meus irmãos, em meio à pressão, em meio às tarefas que é concedida a gente quer colocar outra pessoa no lugar, dizendo, esse cara é melhor, ou tem alguém melhor do que eu. Aquele que nos chama, Ele é fiel para nos capacitar, para nos preparar, para nos treinar, para nos enviar e nos trazer de onde for. Aquele que é fiel, Ele vai continuar sendo fiel na nossa vida. Por isso que é importante depositar a nossa vida na presença dEle. O Evangelho, meus irmãos, ele é urgente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele compreendia a seriedade do Evangelho. É por isso que Paulo continuava a jornada dele, por isso que mesmo diante daquilo que acontecia no caminho, ele não mandava outra pessoa no lugar, ele mesmo ia, porque ele sabia da seriedade que é isso. O barco afundava, a cobra picava, ele entrava nas cidades e era apedrejado, mas isso não fazia ele retroceder. Por quê? Porque ele compreendia a obrigação, a necessidade que era pregar o Evangelho do Reino de Deus. Quando ele chega em Listra, ele é apedrejado numa praça pública, ele é dado como morto, e a gente vai continuar lendo depois, Paulo volta em Listra de novo. O que Paulo viu que a gente não consegue ver? Qual era o Evangelho que Paulo compreendeu, que talvez a gente não consegue compreender? Mas eu creio que existe dois caminhos diante de nós. Um é verdadeiro e o outro caminho é falso. Paulo foi fiel ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Paulo foi tão fiel ao Senhor que Paulo teve o privilégio de escrever uma carta ao seu amigo Timóteo. E no final da carta, já bem próximo à morte dele, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo deixou um legado, Paulo deixou uma continuidade, Paulo foi fiel ao Evangelho do Reino de Deus, mesmo em meio à sua fraqueza, mesmo em meio a tantas acusações, meio em tantas coisas que aconteceram na vida de Paulo, mas ele teve o privilégio de escrever a um amigo. Imagina você escrevendo a um amigo dizendo, cara, tudo que Deus mandou eu fazer eu fiz. Eu lembro da frase do missionário Jim Elliot, quando ele disse, viva de tal maneira, para quando chegar no dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer a não ser morrer. Muitos e muitos anos após, nós estamos falando aqui sobre esse cara, sobre Paulo, que deixou um exemplo de como viver uma vida piedosa ao Senhor. Agora na Bíblia também conta sobre um outro homem, chamado Jeorão, o rei Jeorão. Quem foi esse cara? Ele foi rei em Israel. A Bíblia diz que tudo que Deus mandou ele fazer, ele não fez. E sabe o que aconteceu? Ele morreu, e a Bíblia vai deixar claro, e ninguém sentiu saudades dele. Imagina quão terrível é morrer e ninguém sentir falta de você. Ele não pôde ser enterrado entre os outros reis. Seja aqui sincero comigo, quantos aqui ouviram a história desse cara? Levanta a mão. Sinceridade.
Se você nunca, né, ouviu, talvez você leu e você não lembra, porque a Bíblia diz que ninguém teve saudades dele, então não tem problema se você não teve isso. Mas o que eu estou falando? Existe um paralelo aqui entre o obedecer e o não obedecer. Existe um paralelo aqui em a gente ouvir ou fingir que estamos ouvindo. Existe um paralelo aqui entre a teoria e a prática. E entre a teoria e a prática existe um lugar confortável. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Por que não fazemos? Porque tem um custo. Sempre a obra de Deus vai concorrer com os nossos interesses. Sempre a obra de Deus vai concorrer com o nosso bem-estar. Sempre a obra de Deus requer de nós renúncia. E a pergunta é: o quanto estamos dispostos a entregar por Jesus? O quanto estamos disponíveis? Qual é o peso que nós sentimos pela salvação de vidas? A gente consegue enxergar essa responsabilidade como Paulo enxergava? Ou estamos vivendo como Jeorão vivia? Existe a terceira coisa e última que Paulo está nos ensinando, é o perigo da omissão, é o perigo do silêncio. Por isso que Paulo ele diz: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Paulo sabia, meus irmãos, que existem consequências espirituais para aqueles que vai negligenciar o chamado de Deus. Paulo sabia disso, ele sentiu um profundo senso de responsabilidade, porque ele entendia o custo do silêncio. Ele entendia o custo da omissão. A verdade é, milhares e milhares de pessoas estão se perdendo todos os dias e não estão ouvindo a única coisa que pode mudar e salvar a vida deles. Ah, mas essa é uma responsabilidade do pastor. Não, é uma responsabilidade de todos nós. O engajamento para isso é sobre todos nós. Viver uma vida sem cumprir o propósito do Senhor resulta numa vida infrutífera e sem sentido. E como estamos vivendo a nossa vida? Como alguém que, assim como Paulo, entendeu o peso do ai de mim? Ou talvez nós estamos nos acomodando para que outros carreguem o fardo da pregação do Evangelho? Qual é a resposta que nós podemos dar diante de Deus? Já foi bem falado aqui, né? O Guilherme disse, nós às vezes saímos da nação onde que a gente mora, sempre por bons interesses, geralmente mas para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje, você que mora aqui, a gente que está de passagem, existe um propósito no Senhor nisso. Quando nós começarmos a olhar a diáspora como uma oportunidade, quando nós começarmos a olhar e ver que Deus está chacoalhando as nações, Deus está espalhando as nações, talvez você não possa hoje viver no Afeganistão e pregar o Evangelho, mas talvez o afegão mora do lado de você. Isso não nos isenta da responsabilidade a qual Deus levantar entre nós, homens e mulheres que vão para o Afeganistão. Mas onde que nós estamos hoje? Aqui é o nosso campo missionário. Assumimos a nossa responsabilidade, convidar os nossos amigos, vamos orar por isso, vamos orar por essas nações, vamos orar pelos povos que estão aqui, vamos pedir ao Senhor oportunidade, vamos. E eu creio que Deus tem algo poderoso nisso. Por quê, Michael? Porque existe um chamado urgente de Deus. Existe uma responsabilidade urgente que nós não podemos ignorar. O tempo de Deus se chama hoje.
O método de Deus se chama igreja. A igreja de Cristo. Queria chamar a Dani e o Fábio, e eu quero, para a gente finalizar, eu quero contar uma história. Eu fui missionário no Nordeste brasileiro durante muitos anos. Para ser mais, é preciso 10 anos. 10 anos eu servi no sertão do Brasil, servi na capital também, em Maceió. Plantamos algumas igrejas, trabalhamos com os menos favorecidos, trabalhamos em comunidades, trabalhamos em comunidades ciganas, e a gente pôde ver o poder de Deus, a graça de Deus, como ela vai se manifestando. Antes disso um pouco, eu trabalhei com tribos indígenas, eu trabalhei na parte norte também do Brasil, trabalhei em cidade grande também, eu morei em Cabo Frio um tempo, mas na época que eu estava morando em Cabo Frio, eu estava indo lá para o sertão, um amigo me falou assim, não vai para lá não, porque o povo é idólatra. E quem me falou um pastor, amigo meu. O que você vai fazer lá, cara? Precisa tanto aqui. Aí eu falei para ele assim, então a gente vai combinar algo. Eu vou lá e faço lá, e você fica e faz aqui, está tudo certo. Está tudo pago. Mas, não teve uma porta sequer no sertão brasileiro que eu não bati e alguém abriu a porta e falou, entra. O sertanejo, ele é muito hospitaleiro. O nordestino, ele é muito hospitaleiro. E eu lembro que o método de trabalho nosso sempre foi um método relacional. Aprendemos isso com um professor que é muito bom, indicar a vocês, Jesus. Jesus ensinou que esse método de evangelização de uma forma relacional é o melhor que tem. Por isso que Jesus fazia questão de parar com pessoas. Ele fazia questão de encontrar com pessoas. Ele fazia questão de sentar com pessoas. Porque ele acreditava nesse evangelho que é relacional. Então nós estávamos entrando numa comunidade quilombola. Todo mundo sabe o que é uma comunidade quilombola? Descendente dos escravos. E nós chegamos numa comunidade quilombola. No Brasil existem 2.000 comunidades assim, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário entre eles. E o nosso tipo de trabalho ali, o alvo nosso era chegar aonde que o evangelho não chegou ainda. Então a gente entrou em comunidades lá do sertão onde que não tinha nenhuma igreja e plantamos igrejas lá. Ficamos no Piauí 3 anos e meio e plantamos 9 novas igrejas lá, em lugares onde que nunca teve antes. Mas essa comunidade era o maior desafio nosso, uma comunidade quilombola fechada, era proibido pregar o evangelho lá de uma forma pública, então nós somos de casa em casa. Então a gente nunca teve uma pressa de ir numa casa e sair dela rápido. Falar, nossa, eu fui em 10 casas hoje. Não, é de dedicar o tempo a alguma pessoa, de parar por alguém. Então a gente fez isso, começamos na primeira casa, e eu sempre era o primeiro a sair. Nós éramos em 4 pessoas, eu sempre era o primeiro a sair, porque eu estava fazendo um TCC, eu estava lá fazendo um trabalho, então eu tinha que sair cedo. Então quando dava umas 5:30 da tarde eu saía, e eu ia caminhando sozinho na comunidade, aquele chão batido, aquela terra, né, batida, e as casinhas, a maioria eram feitas com aqueles, né, barros e palha, e eu estou indo até que todos os dias eu passava em frente a uma casa, olhava ela e falava assim, um dia eu vou parar aqui. Mas naquele dia em especial, quando eu cheguei em frente àquela casa, eu não consegui caminhar mais. Parece que minha perna travou. E eu olhava aquela casa, e eu falava assim, eu preciso fazer o trabalho e ir embora. Mas aquela casa me chamava, sabe? E eu não sabia quem que estava lá, eu estava ali sozinho, eu nunca ia numa casa sozinho. Sempre de 2 em 2, porque também um professor que é muito bom nos ensinou lá em Lucas 10. E eu lembro que eu falei, esse cara eu não sei quem é, e quando a gente não sabe quem que é, a gente chama, oi de casa, oi de casa, bati palma, e de repente uma senhora, ela saiu na janela e falou assim, ô meu filho, entra. Ela nunca me viu na vida dela. Ela falou, entra. E eu fui abrir o portão dela e entrei. Ela falou assim, espera aqui um pouquinho. Foi lá e pegou um banco, pegou uma mesinha, uma garrafinha de café branca. Falou, senta aqui, vamos tomar um café. E ela perguntou, o que você veio fazer aqui? E eu olhei para ela assim e pensei, cara, é tudo que o missionário ele quer. Um banco, uma garrafa de café e uma pergunta dessa.
E eu falei para ela assim, então, nós estamos aqui, nós estamos fazendo um trabalho aqui na área aqui de vocês, a gente nunca prega o evangelho na primeira vez, porque primeiro a gente faz amigos, para depois a gente vai pegando as brechas, a gente vai pregando o evangelho. E eu lembro que naquele dia, enquanto ela está falando, e eu falando sobre coisas lá da vida comum, o Espírito Santo falou comigo, prega o evangelho. E eu, no meu jeito de fazer a missão, falei, não, hoje não, Senhor, é só no terceiro encontro, lá para o quarto encontro, o Espírito Santo falou assim, prega o evangelho. E eu vi uma senhora, eu falei assim, cara, eu acho que ela vai morrer, eu preciso pregar para ela hoje. E ela está falando, não, porque o tempo é assim assado, e a plantação é assim assada. Eu falei assim, você conhece Jesus? E ela, Jesus? Quando eu era pequena, eu fui numa missa, mas eu era bem pequenininha. Eu lembro que tinha um Jesus numa cruz, e o padre falou alguma coisa, mas sinceramente, meu filho, não lembro de nada. E eu falei assim, eu posso te contar a história dele? Ela pode. E eu comecei a contar a história de Jesus, e isso eu fui para mais de 1 hora contando a história de Jesus. E de repente eu falei sobre a morte, sepultamento, falei sobre ressurreição, depois eu falei sobre o momento que Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo vem. Na hora que eu falei sobre isso, ela falou, espera aí, você disse que o mesmo Espírito que estava lá no princípio, que pairava sobre as águas, foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, e agora esse Espírito pode estar comigo. Eu falei, é? E ela falou assim, como é que faz? Aí eu pensei, como? No seminário eu não aprendi isso, pastor, como é que faz? Aí na hora eu falei assim, me dá as mãos. Ela me deu assim as mãos, e eu fechei os olhos e disse, Espírito de Deus, nós precisamos de você agora. E eu comecei a clamar pela presença dele ali naquele lugar. Meus irmãos, eu sempre falo que foi o melhor momento da minha vida, um dos melhores, onde parece que o Espírito Santo abraçou eu e ela juntos. Ela chorava de lá e eu de cá, e aquela presença, sabe, palpável do Espírito de Deus ali. E de repente, enquanto que o Espírito estava comunicando a gente algumas coisas, ela começou a confessar o desejo para que Jesus fosse o Salvador da vida dela. Eu não fiz uma oração para que ela pudesse fazer, o próprio Espírito convenceu ela. E ela começou a clamar o nome de Jesus, dizer, Espírito Santo, eu preciso de você. Eu sou uma pessoa ruim, eu não mereço, mas eu aprendi que hoje que você pode me salvar, você pode me tirar de onde que eu sou. Ela começou a falar e falar e falar. Depois de um tempo eu olhei o tempo escurecendo, eu falei assim, eu tenho que ir embora. E eu virei para ela, Dona Maria Josefa, eu preciso ir embora, porque eu vou ter que fazer um trabalho. Ela falou assim, meu filho, pode ir embora, pode ir, vai. E eu saí daquele lugar, talvez pensando que eu não ia mais vê-la, mas que no momento breve, eu estaria com ela na eternidade. Passou-se a quarta-feira, eu estava lá, na quinta, na sexta, no sábado, eu fui fazer feira, eu fui comprar frutas, numa cidade ao lado. Enquanto que eu estou comprando frutas, eu escutei uma voz, e não era uma alma penada, era a Dona Maria Josefa, ela estava viva. E ela disse assim, ei menino, vem cá agora. E eu olhei para trás e falei assim, ela está brava, ela vai brigar comigo, alguma coisa não deu certo. E ela chegou e falou assim, por que você não foi na minha casa antes? Eu falei assim, eu te expliquei por que eu não fui na sua casa antes. Eu tinha que levar alguém comigo, a gente estava na primeira casa ainda, eu comecei a dar as justificativas. E ela disse assim, eu tive a melhor semana da minha vida. Naquele dia que você chegou na minha casa, eu estava no quarto, com a janela fechada, numa escuridão, numa depressão terrível.
Eu não queria mais a vida. Eu não tinha coragem de fazer nada comigo, mas eu não queria mais a vida. Eu estava vivendo uma solidão terrível. Mas naquele dia, que você revelou para mim o amor de Deus em Jesus, que o Espírito Santo de Deus permaneceu ali comigo, eu tive a melhor semana da minha vida. Eu não conseguia dormir, Maico, mas naquele dia eu dormi como uma menina de 15 anos. Dormi uma noite inteira, parecia que eu estava no colo dele. Eu fui tomar café de manhã, a presença dele estava ali. Eu peguei a enxada e fui para a roça trabalhar, a presença estava ali. Ele estava comigo o tempo todo. Por que você não foi na minha casa antes? O meu marido morreu há 20 anos atrás. E eu vivo nessa solidão aqui. Os meus filhos estão todos trabalhando em São Paulo. E eu vivo nessa solidão. Por que você não veio na minha casa antes? Por que você não veio aqui na minha casa 20 anos atrás? Naquele momento eu fiquei altamente constrangido. E eu pedi perdão para ela. Eu disse para ela assim: Dona Maria, me perdoa. Porque os meus irmãos que estão espalhados no Brasil e no mundo, não viemos na sua casa antes. Só que naquele dia, meus irmãos, eu queria te convidar a ficar de pé, se você pode. Naquele dia eu tive um grande ensinamento, talvez o sermão que mais marcou a minha vida. E o que o Senhor colocou no meu coração foi: quantas Donas Marias estão do nosso lado hoje, a gente não consegue perceber. Precisam esperar por mais um tempo. Quantas Donas Marias estão dentro do trabalho, talvez representada pelo seu patrão, talvez representada pelo teu funcionário, talvez representado pelo teu professor, ou talvez a Dona Maria está dentro da sua casa. Até quando essas pessoas elas vão dizer: por que você não veio na minha casa antes? Sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? O mundo está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. O mundo está mais preparado a receber a boa notícia do que a gente a falar a boa notícia. Por quê? Porque ainda existe medo em nós. Porque estamos preocupados ainda com o que o outro ele vai pensar sobre isso. Eu sempre sou a favor de respeitar as pessoas, mas de principalmente derramar o amor de Jesus sobre eles. Desde quando a igreja começou não foi fácil. A Bíblia diz em Mateus 24, que quando o Evangelho for pregado a todo mundo, e testemunha a todas as nações, quando chegar o tempo do fim, o que antecede isso é um tempo de perseguição. É um tempo onde as nações vão nos odiar por causa dele. Mas também é o tempo onde a gente vai ver e vai viver a maior colheita de vidas de todos os tempos. O tão grande esperado avivamento, o maior avivamento de todos os tempos, vai ser em meio à dificuldade. Por isso que mais do que conhecimento nos últimos dias, vai ser necessário obediência. Obediência de discípulos de Jesus, que vão dar a sua vida pela causa do Evangelho do Reino de Deus. Talvez o nosso morrer hoje é não ceder ao medo que tenta te consumir na hora de compartilhar o Evangelho. Talvez o que precisa morrer hoje é a falta de coragem. Talvez o que precisa morrer hoje são os muros que a gente mesmo criou, para que Jesus não fosse conhecido.
Mas eu creio que o Senhor está levantando uma igreja missional, uma igreja missionária para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor está nos levantando não para terceirizar isso, mas para assumirmos a nossa responsabilidade no Canadá. Meus irmãos, muitas histórias aconteceram aqui no Canadá. O missionário que mais marcou a minha vida em todos os tempos é um cara que vivia aqui em Toronto, chamado Oswald Smith. É uma das histórias que mais impactou a minha vida. Mas a história do Canadá, ela não terminou. O Senhor, Ele tem uma boa obra a fazer aqui e a partir daqui. Eu creio que o Senhor está nos separando para esse tempo, e foi para esse tempo que Ele nos chamou. Talvez algumas coisas nos trouxeram aqui, mas a cada dia mais é chegado o tempo do Senhor revelar o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui. E eu posso falar sem sombra de dúvidas, é para que assim como as águas cobrem o mar, o Canadá seja cheio da glória de Deus. Queria te convidar a fechar os olhos no nome de Jesus. Esses dias são dias de assumirmos as nossas responsabilidades. São dias de falar: Senhor, eu tenho medo, mas eu sou obediente à sua voz. É dia do Senhor relembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas palavras já foram liberadas sobre a sua vida? Quantas palavras engavetadas? Quantas palavras guardamos? Talvez esperando um momento especial, ou talvez até mesmo essas palavras ficaram como se fossem mortas. Senhor, traga a memória. Traga a memória, Senhor, cada palavra que foi liberada sobre nós, palavras que vieram do Senhor, mas também tire de nós palavras que foram de homens, palavras que nos paralisaram, atitudes que nos fizeram retroceder. Eu oro no nome de Jesus, Senhor, traz à memória aquilo que dá esperança. Esses projetos não podem ir conosco para o cemitério. O Senhor, Ele tem algo a realizar, e Ele escolheu a sua igreja para que isso aconteça. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem para se engajar naquilo que Deus está fazendo. Mas eu creio que nessa noite o Senhor pode e já está mexendo algumas coisas dentro de nós. Por isso que eu quero orar pedindo ao Senhor coragem. Coragem, Senhor. Coragem, Senhor. Nós oramos, Pai, no Teu nome. O Senhor nos ensinou a orar e a clamar por trabalhadores. O Senhor é o Senhor da seara. A seara é sua, Senhor. A colheita é sua. E aqui estão os trabalhadores. Então eu peço, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Os campos estão brancos. Os campos estão maduros. Ainda que os nossos olhos não consigam ver, Senhor, faça-nos ver com os seus olhos. Faça-nos ver com os seus olhos, Senhor. A seara está posta, os campos estão brancos, mas a pergunta continua ecoando: onde estão os trabalhadores? Será que nessa noite você pode dizer: Senhor, conta comigo? Maico, mas eu não tenho capacidade. Jesus sempre chamou os improváveis. O Senhor sempre chamou os improváveis. Você pode perguntar ao teu pastor depois se ele se achava alguém capacitado para poder estar fazendo o que faz. O Senhor sempre chama os improváveis, mas ao mesmo tempo Ele conta com os disponíveis.
E quem aqui entre nós pode dizer: Senhor, conta comigo? Se você é um desses, queria te chamar aqui na frente, nós vamos orar juntos. Se você quer se colocar à disposição do Senhor, esse não é um chamado para você abandonar o trabalho, nada disso. Mas é como foi falado aqui, o Guilherme falou, é antes da sua profissão entender que você é um missionário aqui nessa terra. Aleluia. Se você acredita e crê que nós podemos juntos nos engajar nessa boa obra, queria te chamar aqui na frente, para a gente orar juntos. Não é um chamado para você receber a Jesus, mas é um chamado para você caminhar com Jesus. E quanto que a Dani e o Fábio vão estar aqui ministrando, o Espírito Santo vai estar ministrando ao seu coração. O Espírito Santo vai estar revelando ao seu coração o Evangelho, a boa notícia e a necessidade de compartilhar a boa notícia. Eu orei cedo pedindo: Senhor, que seja uma noite de paz, mas que seja uma noite onde o seu fogo venha aquecer o nosso coração. Meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e no qual ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Pede ao Espírito: ajuda-me, Espírito. Submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui,
Sim, Senhor. ao seu dispor. Conta conosco, Senhor. Existe um propósito de estarmos aqui, Senhor. Existe um propósito, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui dentro hoje, de estarmos aqui. Que essa nação, Senhor, receba tanto em conhecimento quanto em graça. Que eles conheçam a Ti, Senhor. Muito mais do que o Senhor fez no passado. Aumenta o nível da Tua presença, Senhor. Aumenta o nível de responsabilidade, Senhor. Aumenta o nível de entrega, Senhor. Aumenta o nível de amor. Aumenta o nível de compaixão, Senhor, em nós. Daqui, Senhor, para as nações, Senhor. Daqui, Senhor, para os povos perdidos. Continue, Deus, usando os nossos irmãos para a sua glória, Senhor. Porque vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena as lágrimas. Vai valer a pena cada lágrima, Senhor. Vai valer a pena, Senhor, as renúncias. Vai valer a pena, Senhor, a perseverança, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, papai. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar, papai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, papai. Nós te louvamos, papai. Em nome de Jesus. Amém. Que noite.